Olá, meus queridos, tudo bem? Espero que sim. Sei que vocês estão ansiosos para começar mais uma jornada pela bioquímica. Bom, então dando continuidade a tudo aquilo que a gente já viu anteriormente, vou fazer aqui uma breve revisãozinha para a gente dar continuidade a uma via super importante, né, para a gente dar continuidade aos nossos estudos, que é a via da glicogênese e da glicogenólise também. Bom, relembrar um pouquinho que a glicose, ela pode ser convertida a lactato lá na nossa musculatura, quando esse é submetido a condições de grandes esforços, né? Especificamente quando eu tenho a falta da oxigenação na musculatura e eu preciso realizar o esforço, eu preciso realizar o movimento, então eu tenho como gerar energia a partir dessa conversão de glicose, especificamente de piruvato, em lactato. Essa oxidação completa de uma molécula de glicose, né, até CO2, que é outro ponto importante também, que do momento que essa molécula de glicose entra na nossa célula, até ela sofrer a completa oxidação, a sua completa quebra, eu consigo gerar 38 ATPs, e a principal função da enzima desidrogenase, lembra dessa terminologia, é fazer as reações de óxido-redução, gerando os meus compostos intermediários de energia NAD e FAD. Bem, esse é um ponto importante para a gente lembrar. Outro ponto importante é lembrar desses destinos da minha molécula de glicose à medida que ela entra na minha célula. Então, assim que ela está lá no citosol, no citoplasma, ela vai sofrer consecutivas transformações que dão origem a uma molécula de piruvato, e essa, por sua vez, pode ter diferentes destinos. Ela pode, por exemplo, gerar lactato, ela pode dar sequência de outras formas, como por exemplo, sofrer uma oxidação e gerar uma molécula de acetil-CoA. Essa, por sua vez, pode ser utilizada no metabolismo de lipídios, bem como também pode desencadear, ativar o nosso ciclo de Krebs, que fundamentalmente, junto com a cadeia respiratória, vão gerar energia. E juntamente a esses processos, eu tenho um envolvimento muito importante dos hormônios pancreáticos, principalmente insulina e glucagon, que são dois hormônios fundamentais para que eu possa afetar o meu metabolismo de glicose, para que eu possa obter energia a partir dessas moléculas de glicose. Moléculas essas de glicose que são oriundas da digestão das moléculas de carboidrato, né? Principalmente, a principal via de geração de glicose é a partir de carboidratos. Relembrando aqui, através dessa figura, que a molécula que o carboidrato, assim que nós ingerimos, né, que a gente começa lá aquela mastigação mecânica, dando sequência à digestão química, né, após a digestão mecânica, ela vai lá para o nosso estômago, sofre diferentes ações das enzimas digestivas, até que por fim, quando ela atinge o intestino delgado, mediante a ação de enzimas digestivas oriundas também do pâncreas, só que daquele nosso pâncreas exócrino, eu tenho então diminutas moléculas de glicose, que são capazes então de ultrapassar a barreira intestinal e ganhar a corrente sanguínea. E dessa maneira eu tenho então o aumento da glicemia. Quando eu tenho o aumento da glicemia, essas moléculas de glicose, uma vez circulantes na nossa corrente sanguínea, elas são capazes de atingir principalmente um órgão denominado pâncreas, que é um órgão localizado em região retroperitoneal, então muito próximo ao estômago, ao intestino, e que é dividido em diferentes porções, conforme você, aluno, deve ter aprendido na anatomia. Então, tem cabeça, processo uncinado, colo, corpo e cauda. Esse órgão ele é super importante para o metabolismo de carboidratos, porque além dele ter a secreção daqueles hormônios exócrinos que são importantes para a digestão dos carboidratos, digestão de lipídios e de proteínas, ele também secreta os chamados hormônios endócrinos, que são hormônios que afetam diretamente o metabolismo de carboidratos. Esses hormônios eles são secretados a partir de um conjunto de células localizadas nas chamadas ilhotas pancreáticas, ou também ilhotas de Langerhans, que foi o indivíduo que descobriu essas células produtoras desses hormônios específicos. E a gente sabe o seguinte, que as células alfa, que estão localizadas nessas ilhotas pancreáticas, secretam glucagon, enquanto que as células beta, que também estão localizadas nessas ilhotas pancreáticas, elas secretam
insulina. E cada um desses hormônios, bem como a adrenalina, que eu vou falar já já, tem uma função específica no nosso organismo. O glucagon, ele é um hormônio de ação predominantemente no jejum, cuja função dele é elevar a glicemia. Então, ele atua predominantemente no catabolismo, estimula a lipólise e estimula a gliconeogênese. Enquanto que a insulina, ela é um hormônio que ela está sempre aumentada na saciedade, quando a glicemia está alta. Então, ele é um hormônio de ação, ele tem uma ação hipoglicemiante, mas ele é liberado sempre em condições de hiperglicemia. Então, ele tem uma ação anabólica, porque de fato ele vai levar essa glicose para dentro da célula, né? Estimula a síntese de triglicérides, porque se eu tiver uma quantidade muito grande da produção daquelas minhas moléculas de piruvato e acetil-CoA, eu vou começar a gerar a síntese de mais gordura no meu organismo. A gente vai ver lá adiante que os triglicérides, eles são formados também a partir de acetil-CoA. Então, se eu tiver uma demanda muito grande, se eu estiver mandando para dentro da minha célula uma grande quantidade de glicose, consequentemente eu vou formar muito acetil-CoA. Gerando muito acetil-CoA, eu vou gerar muitos triglicérides também, tá? Bom, e a insulina, então, ela atua, ativa, né, as vias de glicose, pentose, que eu falei para vocês já na nossa aula anterior, glicogênese, que a gente vai falar hoje, que é uma via que ocorre predominantemente no fígado e na musculatura, bem como estimula também lipogênese e a síntese de ácidos graxos, bem como o colesterol. A insulina, ela atua principalmente no tecido muscular, para estoque de glicogênio, porque eu sempre costumo dizer que o glicogênio ele é uma geração de energia pro atleta, naquela explosão, naquele momento que ele precisa de energia, e hepática também. Também pode ser encontrado, né, pode ter sua ação de insulina no tecido adiposo. O tecido adiposo também pode ter ele é um das principais células de reserva de triglicérides, né, de tiacilglicerol. Bom, então o glucagon, por outro lado, né, ele é um hormônio que ele atua em condições de hipoglicemia. E a insulina, ela estimula a hipoglicemia. Então, ela manda toda aquela glicose que estava na corrente sanguínea para dentro da célula. Então, ela diminui o excesso de glicose, né, do sangue para dentro da célula. Então, mas ela só atua, ela só é liberada quando eu tenho uma condição de hiperglicemia, ok? Bom, o glicogênio per se, ele é uma molécula que ele é formada, né? Ele é uma forma de armazenamento da glicose que pode ser rapidamente mobilizável. Então, é uma forma de eu estocar a glicose de uma forma que, se eu preciso elevar essa glicemia de forma rápida, é nela que eu vou recorrer. Ela libera por demanda glicose 6-fosfato e glicose simplesmente. O glicogênio muscular, ele tem uma função de reserva de energia para a realização, por exemplo, das nossas contrações musculares. E o glicogênio hepático, ele também é uma forma de reserva de glicose, mas mais para a gente manter a glicemia, que pode ser utilizada para os diferentes tecidos. O glicogênio per se é uma molécula muito grande, constituído de mais ou menos 10 moléculas de glicose, então eu digo que ele é um polissacarídeo de extrema importância para a reserva animal, formada por muitas moléculas de glicose ligadas entre si. Então aqui estou demonstrando para vocês mais ou menos a carinha desse glicogênio, né? Então, ele gira em um grande conjunto de moléculas de glicose. Aqui nós temos 4, 5, 6, 7, 8, 9, mas ele gira em torno aí de 10 moléculas de glicose, é o conjuntinho dele, né? Aproximadamente. E ele pode ser acumulado aí tanto no fígado quanto na musculatura. Lembrando que essa reserva hepática ela é fundamental para a manutenção da glicemia. Bom, de modo geral, essa síntese de glicogênese, né, e a degradação do glicogênio, né, que é chamada de glicogenólise, elas ocorrem preferencialmente no tecido hepático e no tecido muscular, porém com significados diferentes. O glicogênio muscular, ele está mais relacionado com o suprimento de glicose para gerar energia, aquela coisa da explosão, através da glicólise, né, quebra a glicose novamente até piruvato e gera energia, ativando o ciclo de Krebs e, se necessário, gera o lactato ou não.
Por outro lado, né, já o glicogênio que se encontra no fígado, que é o glicogênio hepático, ele possui uma função muito mais ampla, né? Ele liga a produção de ATP e controla os níveis de glicose sanguíneo, porque ele vai dar esse suporte de glicose para todo o nosso corpo. Então, essas reservas de glicogênio hepático, ela aumenta a demanda aumenta o suporte de glicose para qualquer tecido, inclusive tecido cerebral, que a gente já comentou em momentos anteriores, que o nosso tecido nervoso ele só quer saber de glicose, ele só fica confortável gerando energia a partir de glicose. Então, a síntese e a degradação do glicogênio, elas dependem da atividade celular. Quando eu tenho excesso de glicose, a célula estoca, né? Então, aí eu tenho a via de glicogênese. Quando eu tenho a falta, ele degrada esse glicogênio. E aí eu tenho a glicogenólise. Veja então, meu querido aluno, que essas duas fases, esses dois fenômenos, eles são antagônicos, né? Eles agem em momentos opostos. Então, é de se esperar que quando uma via estiver ativada, a outra está inibida. E os hormônios que ativam essas vias, eles são hormônios antagônicos também, né? As enzimas-chave, né, eu vou discutir com vocês já, mas é importante lembrar que glicogênese ocorre quando eu tenho aumento de insulina e glicogenólise quando eu tenho aumento de glucagon e, consequentemente, diminuição de insulina. E quais são as enzimas-chave que atuam nesses processos? Na glicogênese, né, que é a síntese do glicogênio, eu tenho a glicogênio sintase. E na glicogenólise, que é quando eu tenho a degradação da molécula de glicogênio, eu tenho uma enzima chamada glicogênio fosforilase. Bem, vejam então que as ilhotas pancreáticas têm um papel fundamental nessa síntese, né? Tem ações opostas, como eu já falei para vocês aqui previamente. O glucagon tem uma ação predominantemente hiperglicêmica, enquanto que a insulina hipoglicêmica, e por isso ativam vias de forma opostas. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre essa beta-insulina, né, que é o hormônio secretado pelas células beta. O indivíduo comeu carboidrato e ocorre a digestão normal. Está ocorrendo, então, o aumento da taxa de glicose no sangue, aumenta a glicemia. A insulina reconhece esse aumento e retira o excesso desse açúcar, dessa glicose no sangue, mandando a glicose lá para dentro das nossas células por mecanismos que nós já vimos previamente, né? Ativação lá dos receptores acoplados à tirosina quinase, a gente já viu um pouco disso e vamos falar novamente disso adiante. E dessa maneira ele vai gerar ATP ou não. Após essas etapas, a insulina transforma a glicose em glicogênio. Em que condições? Se eu tiver muita glicose, se eu exagerei e não preciso mais formar energia. Então, eu vou estocar essa glicose na forma de glicogênio, seja no músculo, seja no fígado. Bom, é importante lembrar então que a insulina ela é produzida pelas células beta do pâncreas quando existe uma grande ingestão de carboidrato, quando eu aumento a minha glicemia. E inicialmente aquela via reta, aquela via mais comum é sempre a via glicolítica. Todas as demais são consequências, né, de quanto que eu vou ingerir desse carboidrato ou não. Por outro lado, o hormônio alfa-glucagon ele é ativado quando o indivíduo está em jejum. Então, a glicemia está baixa, ele não comeu, está em jejum. E aí ele vai ter que repor essa glicose, estimulando vias que gastem esse estoque de glicose que eu tenho no organismo. Inicialmente, ele vai gastar estoque de glicogênio, vai estimular uma via denominada de glicogenólise. Isso sempre acontece quando o indivíduo está com fome, né? Bom, então glicogênese, conceitualmente eu digo que é a síntese de glicogênio, que consiste na repetição, na adição de resíduos de glicose nas extremidades do núcleo de glicogênio, aquele já pré-existente na célula, conforme a disponibilidade de glicose no tecido, que é consequente da ingestão de carboidrato, né? Então a incorporação ela pode ser mais ou menos acentuada, depende do quanto que eu vou ingerir. Então, essa glicogênese, ela é a síntese do glicogênio que ocorre principalmente no fígado e na musculatura, tá? Bom, ainda falando sobre isso, né, eu tenho que lembrar que essa síntese do glicogênio, ela vai utilizar alguns substratos, né, então tem participação de enzimas, tem utilização de substratos, não é uma via que surge do nada, eu tenho uma série de reações químicas que ocorrem para a geração desse glicogênio.
E quando a via da glicogênese está ativada, é porque a via glicolítica ela foi inibida de alguma forma, né? Porque já houve produção de energia suficiente, eu preciso, na verdade, ativar essa via para eu poder dar um destino a essa glicose. Porque, como eu já disse anteriormente, nas nossas aulas, glicose sempre é artigo de luxo, a gente não joga fora. Então, na presença de insulina, eu vou ativar a glicogênese. Quando dormimos, então, esse estoque de glicogênio, ele é mantido, né? Ele é utilizado para a gente manter a nossa glicemia. Por isso que, às vezes, a gente pode até comer em jejum, dormir em jejum, mas no dia seguinte a gente não morreu. A gente mantém a nossa glicemia através desses estoques que a gente tem no nosso organismo, tá? Bom, aqui mais ou menos o nível de glicose que a gente consegue manter, né, por volta aí de 60 a 90, graças a esses estoques de glicogênio. As vias que são ativadas, né, para a geração de glicogênio. Então, eu utilizo lá a inibição da via glicolítica para que isso aconteça. E a adrenalina é o hormônio contrário, né? Então, ela sempre vai ser ativada quando eu estou em condições de jejum, né? Quando eu estou com fome. Então, se eu não tiver oxigênio suficiente, inclusive para a via glicolítica, esse piruvato que vai surgir a partir da quebra desse glicogênio, ele também pode ser transformado em lactato, que é aquele que é super importante para a geração de energia, mas que ele é desconfortante para as nossas fibras musculares, né? E existem alguns relatos também que ele pode estar relacionado com as câimbras, né? Então, ocorre a quebra do glicogênio, do fígado, para formar a glicose, e essa é enviada para o sangue, onde manterá a glicemia normal. Cabe lembrar, pessoal, que cãibra, eu não posso justificar a cãibra exclusivamente pela presença desse lactato, tá? Também existem outros fatores envolvidos, como o esforço intenso, né? A falta de água, né? O déficit de água na musculatura, tem vários fatores que estão relacionados a isso. E a glicogenólise, então, que é essa ativada pela nossa adrenalina, ela também ocorre tanto no fígado quanto na musculatura e são de supra importância para a geração de energia, né? Quando o excedente de glicose é convertido em glicogênio, ele é armazenado lá no citoplasma na forma de grânulos insolúveis, que são esses que vão ser utilizados no momento posterior para gerar a elevação da glicemia para esses indivíduos que estão em jejum ou que estão em déficit de glicose. Então, a glicogenólise, ela é a via de degradação do glicogênio. Eu tenho uma sequência de enzimas envolvidas nesse aspecto também, fosforilases, glicosiltransferase, amiloglicosidase. Eu tenho como produto final sempre a glicose, e se for necessário, né, a glicose, tanto a glicose 6-fosfato quanto a glicose sem o fosfato, e ela pode ser convertida em ácido lático também se for numa condição de anaerobiose. A glicogenólise hepática, ela ocorre predominantemente no fígado, cuja função importante é elevar a glicemia, e a glicogenólise muscular, ela ocorre no músculo, cuja função mais importante nesse caso é elevar a glicemia para o músculo, para a explosão, para gerar atividade muscular, atividade física, tá? Eu uso a glicose do músculo somente quando eu tenho um esforço intenso, tá? Ela é uma reserva importante. Então, quais são as enzimas-chave, né, nesses processos, nessas principais vias que controlam a glicemia? Na via glicolítica, eu tenho lá, entre outras, né, a fosfofrutoquinase, que a gente viu que é a enzima marca-passo, eu tenho a glicogênese. Na glicogênese eu tenho as enzimas como a glicogênio sintetase e na glicogenólise o glicogênio fosforilase. Essas são as enzimas mais importantes, cuja situação nutricional vai influenciar aqui se eu vou ter uma glicogênese ou uma glicogenólise. Né? A insulina, ela está influenciada diretamente com o que nós estamos nos alimentando também. Bom, então aqui eu encerro essa aula, espero que vocês tenham abordado esse aspecto legal, que vocês tenham compreendido, e eu quero sempre deixar claro que eu estou à super disposição pelo e-mail, né, pelas vias, até pelo Google Classroom, se for necessário, mas principalmente pelo e-mail, para tirar as dúvidas de vocês. E força na peruca, a gente vai vencer essa batalha e logo, logo eu vou estar aí podendo abraçar cada um de vocês, tá bom? Beijo!